Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leonardo, professor da Analise, e hoje nós vamos para o 12º episódio do AnaliseCast. E no episódio de hoje eu vou entrevistar o professor Dr. Andrei Pires Nunes. O professor Andrei é engenheiro florestal pela Universidade Federal do Espírito Santo, formado no ano de 2014, mestre e doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Ele tem experiência na área de melhoramento genético florestal, genética quantitativa, genômica quantitativa, estatística, modelos mistos, enxertia de espécies florestais e silvicultura. Atualmente ele é docente do Centro de Formação de Ciências Florestais da Universidade Federal do Sul da Bahia. É um grande prazer receber o professor Andrei e bora pro podcast. Olá pessoal, boa tarde a todos. Feliz aqui de receber o professor Andrei e nós vamos ter um bate-papo bem bacana aqui para saber um pouco da história, conhecer um pouco mais sobre ele e, com certeza, né, ele vai motivá-los aí, aqueles que desejam trabalhar com essa área de análise de dados, com a área do setor florestal, e vai ser bem bacana. Seja muito bem-vindo, Andrei, é um prazer te receber aqui. Vamos ter uma excelente conversa esse dia. Obrigado, Léo. Primeiramente, queria saudar todos os espectadores e ouvintes do AnaliseCast. Gostaria de agradecer muito ao Dr. Leonardo, pelo convite, dizer que é um grande prazer estar aqui, tá? Uma grande honra e espero que a gente possa motivar bastante aí os alunos e responder a todas as perguntas da melhor forma possível. Beleza. Bom, Andrei, vamos começar então, de conhecer você um pouco melhor. Gostaria que você falasse um pouco, sobre sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, a sua formação acadêmica. Então pode ficar à vontade para trazer todas as informações que você achar relevante, algumas coisas que você trabalhou durante esse período, que você acha que compensa compartilhar com os alunos. Pode ficar à vontade aí. Tá bom, Léo. Bom, gente, eu fiz graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Espírito Santo, tá? E logo ingressei na iniciação científica, certo? Então, no segundo ano de faculdade de Engenharia Florestal, já procurei o professor de Biologia Celular da época, E por que Biologia Celular? Porque durante o primeiro ano, a gente havia feito essa disciplina e eu tinha gostado muito da biologia celular. Tinha ido muito bem, era uma disciplina bastante difícil com o professor Wellington, certo? Então, logo procurei trabalhar com ele já no segundo ano de faculdade e fiquei trabalhando no grupo dele durante toda a graduação, certo? Então, acho que isso foi uma grande ponto positivo, Começar cedo, já com uma área de bastante afinidade, que foi a biologia celular. Dentro desse trabalho, comecei como voluntário, certo? Então, geralmente, os estudantes começam como voluntários, E a motivação era muito grande, porque ali a gente poderia trabalhar em laboratório, trabalhar em equipe, desenvolver trabalhos com espécies vegetais. Então, eu agradeço muito ao professor Wellington pela oportunidade. E durante esse período, eu consegui desenvolver bastante a escrita científica. Foi um grande treinamento, tá? Então, ao pessoal que está buscando a área da pesquisa, primeiramente, eu diria duas coisas, você precisa se conhecer, tá? Então, você precisa experimentar realmente e verificar se você tem aptidão para pesquisa, para um mestrado, doutorado, ou se você tem uma aptidão para outra carreira, para iniciativa privada logo de cara.
mas você só vai saber isso se você experimentar, né? Então, procure trabalhar desde a graduação, fazer artigos, resumos, fazer cursos, se capacitar, né? E, com certeza, você vai saber o que fazer depois da graduação. Bem, no meu caso, eu tinha bastante gosto pela pesquisa, gostava de redigir artigos e resumos e queria a área de melhoramento florestal, né? Na verdade, eu sempre quis essa área, mas lá na UFES, no momento, não havia um professor para trabalhar com melhoramento florestal durante a minha graduação, né? Mas, mesmo assim, foi uma experiência espetacular e eu acho que foi muito melhor do que se tivesse algum professor, porque eu saí muito bem preparado cientificamente, saí já com 2 artigos publicados em Qualizar, já na graduação. Aí entrei no mestrado na Federal de Viçosa, no programa de Genética e Melhoramento. Eu lembro que naquela época era bem difícil, né, passar na prova, eu não sei como é que está agora, né, o Léo sabe muito bem disso, ele foi antes de mim, né, Léo? Então, eram poucos lá que passavam, ainda mais quando era de outra universidade que não Viçosa, né? Então, Tinha muito isso, né? bem naquela, aí estudei bastante e passei, né? E chegando lá, fui direcionado aí para o orientador, o professor Marcos Deon, né? Fiz o mestrado e o doutorado sob a orientação do Marcos Deon, e foi muito boa, né? Foi um outro universo, né? Eu saía de uma área que me deu muita base ali da pesquisa da ciência e ia para realmente onde eu precisava estar como engenheiro florestal, né? Aprender de fato aí análise de dados, aprender as técnicas de melhoramento e aprofundar nas técnicas florestais, certo? Então, eu estava no lugar certo, né? Na hora certa. Durante o mestrado que eu fiz em 1 ano e meio, né? Eu tive a oportunidade de conviver com vários pesquisadores do Laboratório de Biometria, do professor Leonardo Bering, né? Foi excelente. O Léo foi um desses, né? Um desses pesquisadores, e era realmente uma selva, né? Porque só tinha fera. Eu olhava para o lado, tinha o Léo, olhava para o outro, tinha o Jânio, tinha o Vinícius Junqueira, tinha várias pessoas, foi fantástico. Apesar de que naquela época, para mim, eu precisava de um background muito grande, então fazia muitas disciplinas, eu não pude interagir muito, também não tinha tanto a contribuir assim, né? Então, não consegui também interagir nesse momento, estava acabando de chegar, fui muito bem recebido, né? O programa de genética e melhoramento do UFV, não preciso nem falar, é excepcional, tá? Então, foi um momento ali do mestrado de aprendizado, de aprender novas coisas e análises estatísticas, e aí tinham muitos cursos, né? O grupo lá, o Gen Melhor, promoviam muitos cursos, fiz vários, então o pessoal que está buscando aí, busquem fazer os cursos, né? Se você tem oportunidade, hoje em dia com online você pode fazer vários cursos. Então, busque mesmo, faça os cursos que são oferecidos, e isso me deu uma bagagem muito boa, foi um momento que eu estava aprendendo muito, e aí, bom, defendi meu mestrado, certo? Procurei fazer o máximo de disciplinas ali que eu podia naquele momento, todos sabem que a Genética e Melhoramento do UFV tem um rol de disciplinas excepcional, né? Então, dentro do que eu podia ali, eu fiz. E aí tinha lá professor Cosmo, professor Léo Bering, Marcos Deon, vários professores que eu não vou lembrar o nome agora, mas foi importante. Aí fomos para o doutorado, né? Fui para o doutorado, e aí as coisas começaram a acontecer de um jeito diferente, interessante, mais aplicado, né? Durante o doutorado, então, já tinha esse background da redação e da pesquisa lá da graduação, peguei alguns conhecimentos importantes ali no mestrado, cheguei no doutorado, não satisfeito, vamos fazer mais disciplinas, afinal, ainda faltavam muitas ainda, né? Genômica, bayesiana, multivariada.
modelos lineares, tentando aproveitar tudo que era possível, né? E sempre buscando trabalhar de forma aplicada, né? Fiz um mestrado com banco de dados de empresa, tá? Então, isso foi um divisor de águas, eu diria, na minha carreira, né? Porque, no caso da engenharia florestal, é muito importante você já começar logo trabalhando dessa forma, assim, com empresa de aplicado. E no doutorado, né, com a chegada aí, eu estava sob orientação do professor Marcos Deon, né, fantástico, a gente conseguia absorver muitas coisas, apesar que a gente não se encontrava tanto, né, como eu me encontro com os meus alunos, encontro bastante, né, online, precisamente com o professor Marcos Deon não era tanto assim, mas ele tinha muitas demandas, eram muitos coorientados, mas todas as vezes que a gente se encontrava, a gente conseguia absorver muita coisa, né? E a gente, às vezes, tinha até que estudar, né, para chegar lá e conseguir absorver o máximo de coisas. E aí, uma coisa eu observei, né, e aí, para o pessoal que está começando, observe, né, observe o ambiente, observe as oportunidades. Eu observei que, naquela época, o Celegem, quer dizer, o Celegem é um programa muito importante, até hoje ele é muito utilizado. Naquela época, o professor Marcos Leão dava aula de Celegem e eu estudei bastante, fiquei bem focado nisso, fui muito bem. E eu comecei a pedir para ele assim, você recebe uns e-mails de dúvida de Celegem, recebe vários e-mails, passa alguns para mim, deixa eu tentar responder, para eu conseguir me aproximar das empresas, me aproximar do público fora da academia, né? Porque isso era muito importante para mim naquela época. E aí eu ganhei a confiança dele, fui me aproximando, e com a chegada do professor Gleison, né, em 2016, lá em Viçosa, no departamento de engenharia florestal, ele vinha de empresa privada, né? Eu tinha feito mestrado com dados da empresa que ele trabalhava. Então, ele chegou lá, a gente já se conhecia, ele trouxe várias demandas práticas, que casaram muito bem com todo o conhecimento que eu tinha adquirido. Então, foi um prato cheio para começar a aplicar. Então, tinha feito aquelas disciplinas fantásticas, eu tinha um background interessante, apesar de não ter feito todas, eu queria ainda fazer algumas, mas eu comecei a dar conta dessas demandas, e com o objetivo de aprender, mas com o objetivo de me aproximar também das atividades práticas, certo? Porque isso tem até um fundamento interessante, Léo, que acontece diferente para florestal, pelo menos acontecia, do que acontece para a parte agronômica. Porque o melhorista florestal, e esse era o objetivo, né, ter uma formação para além do melhorista florestal, ele era um profissional, isso está mudando, tá? Que tinha que dar conta de muitas coisas, da análise estatística, da pesquisa, da gestão, dos papéis, de várias áreas. Diferentemente do que você vê em algumas empresas aí do setor agronômico, você tem um data scientist, né, só para isso, você tem um outro cara para fazer só aquilo, mas o melhorista não. Então, eu estava me especializando muito nas análises, na parte teórica, mas eu precisava buscar a parte prática, que para o florestal isso é imprescindível. Então, manejo de viveiro, de pomares de recombinação. E como fazer isso, se naquela época a parte florestal ainda não estava tão desenvolvida como está hoje? Me aproximei das empresas através do professor Marcos Deon, do professor Gleison, que tinha acabado de chegar, né, de empresas, e comecei a ministrar cursos do Celegem. Então, até o momento, naquela época, não havia relatos de que alunos ministravam cursos do Celegem, não sei, né? Eu achava que era só o professor Marcos Deon. Eu verifiquei que ele já não estava com aquela energia toda para dar conta de tantas demandas do Celegem. Eu me aproximei e tal, e fui pegando essas demandas para mim, dei vários cursos de Celegem para empresas, foi excepcional,
né, me aproximei dos profissionais, dos problemas reais, né, que as empresas tinham, e isso contribuiu muito para a minha formação. Detalhe, eu já tinha um background muito bom das disciplinas, então não adianta também você ir para cima dos problemas sem ter os cursos, né, sem ter o background, sem ter da onde você tirar a solução, né? Então, foi essa proximidade, aí veio uma parte prática muito boa, lidando com dados, muitos dados, conjunto de dados que para a época eram muito grandes, né? A gente via experimentos com 1.000 linhas, aí eu já estava lidando com 500 mil, 1 milhão de linhas, aí já não era mais Excel, nem abria, aí já não tinha mais volta, era o caminho sem volta. R, então o pessoal que está começando aí, vá para uma linguagem de programação, né? R ou Python. Eu sou um bom usuário do R, eu digo assim, com bastante humildade, né? Um bom usuário do R, resolvo os problemas. Tenho muito a aprender ainda, mas quero aprender também outras linguagens. Então, assim como eu, você que está ouvindo, está assistindo também, pode. Todos somos capazes. E aí, lidando com todos esses problemas práticos, o ganho foi muito alto, né? Tanto que surgiu o concurso, né? Passei nesse concurso para professor de melhoramento florestal e biotecnologia da Federal do Sul da Bahia. Estou até hoje, né? São 4 anos de magistério superior e a coisa muda nesse momento, né? Agora você está do outro lado e é totalmente diferente. Quando você é estudante, é totalmente diferente quando você é professor. O estudante, recado, então, comecem cedo, procurem afinidade, se coloquem nas situações, se conheçam, tá, gente? É importante vocês se conhecerem. O mundo é cheio de oportunidades, mas se você não se conhecer, você não vai saber aproveitá-las. Mas como que eu vou me conhecer? Se coloque nas situações. Se você não se der bem, ali você não vai ficar. Comecem cedo, procurem boas parcerias, procurem cursos, né? Faço muitos cursos aí hoje com a Análise, você pode fazer cursos, né? Diversos. Então, se você está num lugar que tem muitas disciplinas, faça. A gente sabe que não é realidade, né, Léo? Tem lugares que não tem, como Viçosa tinha, né? São filosofias diferentes. E procurem ler muito, né? Para pesquisa, você tem que ter uma aptidão para leitura, curiosidade. E, mais importante, o cérebro tem que estar perto da mão. Não adianta você ter várias ideias e não fazer nada, não executar, ficar só viajando. Então, seja bem automotivado, busque atividades extras para você se automotivar, faça esportes, enfim. Já estou aqui indo para o lado dos esportes, mas é verdade. E se inspire, né? Sempre tive muita inspiração nos professores lá de Viçosa. É injusto falar o nome de todos, mas Léo Berg, professor Cosmo, Marcos Deon, professor Fabiano, né? Pedro. Caramba, eu não posso falar tudo, vou errar. São muitos. Professor Borém. Eu tenho muita saudade desse tempo. Era um tempo extremamente bom de aprendizado, né? Mas, enfim, voltando, vira a cadeira. Agora você está como professor. E o que a gente observa dos nossos alunos? Que tem muito potencial. Nossos estudantes, de forma geral, né, têm muito potencial e muitos são muito interessados, já logo correm para buscar um estágio, para buscar fazer cursos, outros ainda demoram um pouquinho. Mas, de certa forma, pessoal, busquem o autoconhecimento, saber o que vocês gostariam de fazer, as afinidades, e corram atrás, né? Não esperem o tempo passar, tá bom? Eu acho que eu sintetizei, Léo. Perfeito. E aí, assim, pessoal, para vocês entenderem um pouco, né? Eu e o Andrei nós formamos na mesma universidade, né? E bacana o Andrei falar, né, que começou lá com o Wellington. O Wellington era um professor meio, vamos dizer que temido dentro da universidade, porque todo mundo tomava pau com ele em biologia celular. E quer dizer, o Andrei falou, olha, esse cara que eu quero como meu orientador, né? Esse que eu vou trabalhar.
Então, acho que uma mensagem bacana que você deixa, Andrei, sobre essa parte, né, é que às vezes os estudantes fogem de, talvez, daquele professor que parece, num primeiro momento, ser um carrasco, vamos dizer assim, mas é o cara que realmente vai te ajudar e vai te ensinar. Eu acabei fazendo a mesma coisa lá, que na época eu trabalhei com o Frederico, você não chegou a pegar o Frederico, eu acho, lá na UFES, mas ele era também um dos professores temidos, vamos dizer assim, porque todo mundo tomava pau em melhoramento com o Frederico, pelo menos pegava a final. Isso é legal. E aí, pessoal, para vocês entenderem também, o Andrei foi trabalhar em Viçosa com o professor Marcos Deon, e o professor Marcos Deon, ele é praticamente uma lenda viva dentro do melhoramento, não só no Brasil, eu acho que eu posso falar até internacional em relação ao melhoramento florestal, com certeza, né? É uma pessoa conhecida em todos os lugares e de uma inteligência espetacular. O que o Andrei fala aqui, né, ele falou que tinha que estudar para ir conversar com o Deon. E é bem isso, porque as reuniões com o Deon não eram reuniões, eram aulas. Então, assim, ele ia para um nível de detalhamento das análises dessas coisas que era uma aula. Então, se você fosse para lá meio despreparado, você não ia acompanhar o raciocínio dele, por ter, né, essa pessoa com um raciocínio extremamente elevado e muito rápido, e isso é legal. O Celegem, Andrei, para você saber, né? Tem muita gente me procurar em relação a custo do Celegem, tá? Então o pessoal continua aí procurando. Acho que o Celegem é um software muito utilizado. Para quem não conhece, gente, o Celegem é um software do professor Deon, gratuito, tá? E que lá dentro tem inúmeros modelos mistos, né? Inúmeros modelos estatísticos mistos aí. Eu acredito que isso é um software muito completo. Eu não sei se a gente encontra aquela quantidade de modelos dentro do R. É claro que no R dá para programar, tudo bem. Mas pronto, do jeito que o Celegem solta, com aqueles resultados lá, tudo certinho. Não sei se você sabe, Andrei, você que está usando o Sim, R, se tem isso sim, pronto dentro sim. do R. Ô, Léo, na verdade, não tem pronto. E o que que aconteceu? Eu trabalhei bastante com Selegen e chegou um momento que eu tive que reproduzir alguns modelos do Selegen no R, porque lidando com dados com muitos efeitos aleatórios para poder fazer a predição, o Selegen já não, a gente já não conseguia mais naquela versão. Uhum. A gente tinha que reproduzir, eu ia para o R para reproduzir. E assim, é diferente, porque no Selegen já está mastigado e várias nuances, vários, vamos botar entre aspas, sacadas, truques que o Marcos Deon teve no Selegen para nos facilitar. No R, você tinha que reproduzir tudo de novo, fazer tudo. E tem muita coisa no Selegen que muita gente não sabe usar. Isso é incrível. Hoje, vários doutorandos já dão curso aí de Selegen, né? Eu acredito que isso começou depois que a gente começou a fazer lá atrás, abriram-se as portas. Mas ainda assim tem muitas coisas que o pessoal desconhece que ajuda, por exemplo, otimização de seleção, formação de pomares indoor, muita coisa que vai além dos modelos mistos, né? E que está lá prontinha para você. O professor Marcos já enxergou há muito tempo atrás. É um programa que você não precisa instalar, ele roda executável ali. Então, com certeza é muito utilizado ainda. E que bom saber, Léo, que o pessoal tem te procurado para falar de Selegen, tá? O pessoal procura assim. Infelizmente, a minha empresa não trabalha com o Celegem. Não tem um curso ainda de Celegem, mas a demanda por essa questão mesmo de ser um software muito completo. Porque no R, né, eu até te perguntei, porque assim, o R é um software muito grande. Eu não conheço um pacote que roda, mas talvez você, que é mais dessa área, conheceria. Mas quer dizer, Não. aparentemente a gente não tem um pacote que faz o que o Ceregem faz. E para montar esses modelos complexos no R, não é fácil. Não é qualquer pessoa que monta, né? Eu A teria até uns pessoa scripts, Léo, mas eu não fiz um pacote, não. Eu teria os. entende. Não, top demais. Mas quer dizer, a pessoa que é só usuário que eu digo assim, que não quer ir para a área de programação,
ela não vai conseguir montar isso no R. E aí vem a importância de um software igual o Selegen. Tem uma importância aí muito grande. Acho que principalmente no setor florestal, mas não só nele. Acho que os outros setores também utilizam o Selegen por essas questões que a gente está discutindo aqui. Com certeza, Léo. E nos últimos anos, o Marcos Deon se dedicou muito para as autógamas. Tem novos modelos para espécies que não são do setor florestal. Apesar de que na florestal a gente está iniciando a questão de autofecundações, né? Mas tem muita coisa nova destinada para o pessoal das autógamas, tá? Então, legal, realmente é bem completo. Às vezes as pessoas não conhecem ou acham difícil. Aí vem a questão de como que vai atrás desse conhecimento, mas ele é um software muito interessante e a interpretação é muito importante. Ele resolve o seu problema e interpretar que é a grande questão. Que ali tem que saber. Esse é um ponto que você entrou, Andrei, que é muito importante, né? A gente que trabalha com análise de dados, né? Eu trabalho, você trabalha. Eu não sei, eu quero até a sua opinião em relação a isso, mas eu vejo, às vezes, o aluno, pelo menos que nos procura, às vezes muito preocupado em aprender como rodar. Mas hoje mesmo eu recebi um e-mail, mas você não tem esse curso, essa análise no programa SPSS? Não, eu tenho no R. Mas você não tem que preocupar com o software. Você tem que preocupar em saber interpretar esses resultados. Né? Então, às vezes, o estudante está muito preocupado com o software. Mas eu tenho que usar esse software, eu tenho que fazer isso. E esquece do principal, na minha opinião, que é a parte da interpretação. Não sei o que você acha em relação a isso e qual é a sua visão, né, em relação a esse tema. Concordo totalmente, Léo. O mais importante é você saber o que está saindo dali, né? Saber interpretar, né? E o software que você vai utilizar, ele independe disso. Se você tem dois softwares que fazem a mesma coisa, você vai escolher aquele que você teve mais afinidade, né? Mas o importante é saber interpretar. E mais do que saber interpretar, é saber o que você quer de resultado também. Porque lá eu estou atualmente como coordenador do Laboratório de Melhoramento Florestal e Análise de Dados, e a gente, às vezes, recebe algumas demandas e o pessoal não sabe o que quer. Joga os dados em cima da gente. Sim. E aí eu pergunto, mas o que tu queres? Aí fica lá, Aí eu não sei também o que você quer, né? Me ajuda aí. Não tem como adivinhar, né? Então não temos esse poder. Sim, mas interpretar, Léo, sem dúvidas, é fundamental. E para interpretar, você tem que ler, tem que saber, vai nos livros, buscar o que está sendo, o que é U mais A, o que é U mais A mais D. Isso é muito importante. Entendeu? Não, perfeito. E, bom, você falou bastante aí da sua... não, tem mais um ponto que você falou que eu também acho muito importante, Andrei. Né? Você falou muito de Viçosa, do programa de Viçosa, e realmente, né, lá eu falava que o aluno que entra em Viçosa, ele... É claro que ele entrou por competência, né? Isso a gente não tem dúvida, até porque o processo seletivo lá é extremamente rigoroso, extremamente difícil. Mas quando você entra, você é bonificado, principalmente em relação a disciplinas, né? Eu acho que, é claro que eu também não vou lembrar aqui o nome de todas as disciplinas e a quantidade, mas eu acho que nós temos no mínimo umas 20 disciplinas lá na área de análise de dados. Né? Você citou aí genética quantitativa, modelos biométricos 1 e 2, modelos lineares 1 e 2, método estatístico 1 e 2, análise multivariada, Bayesiana, modelos mistos, melhoramento florestal, entre outras, né? Não vou lembrar todas aqui, não tem como. Então, nós que tivemos a oportunidade de estar lá e estar com esses professores, citou o Cosme, o Léo Berg, professor Deon, professor Fabiano, que infelizmente faleceu ano passado, né? Nos deixou aí, entre outros professores. Então, nós tínhamos... O aluno que está numa universidade igual a Viçosa, ele tem uma oportunidade de aprender gigantesca. Aí cabe a ele
que ele vai fazer com esse monte de informação, mas a informação está na mão dele, né? Fica a critério dele. Só que, igual você falou, não é a realidade da maioria dos nossos estudantes, né? É claro que tem outras universidades fortes na área de análise igual a Viçosa, mas se a gente pegar aí, se eu não me engano, nós estamos hoje em torno aí de 130, 140 universidades federais, contando estadual e federal, né? Contando as duas, universidades públicas, né? Acredito que deve ser menos de 10%, talvez uns 20%, no máximo 20% que tem essa quantidade de informação que a gente tem em Viçosa. Acho que a grande maioria aí não tem esse poder, porque são universidades menores, não tem tantos professores para trabalhar com análise de dados, e aí realmente os estudantes têm que buscar um conhecimento fora. Hoje facilitou muito, né? Porque acabou que a pandemia nos deu a oportunidade aí de aprender a estudar online, porque existia um preconceito bem grande em relação a isso, acho que até meu mesmo, e hoje, né, virou rotina, né? Não tem jeito, as aulas estão sendo todas online, tendo todo mundo aprender como estudar online e a melhor forma. Sim. Mas isso é bom. Isso é bom porque, vamos supor, um aluno de uma universidade localizada talvez em estados menores, né, do Brasil, que não tem tanta oportunidade, agora ele tem. Né? Agora ele vai conseguir talvez ter a mesma oportunidade ou parecido com um aluno de Viçosa, com um aluno da USP, com um aluno de Lavras, né? E isso é bacana. Então, sim, esse ponto aí, Léo, que você tocou, realmente é muito pertinente, né? Lá estou eu na Federal do Sul da Bahia, né? Então me incluo toda essa universidade que eu estou, né, nesse grupo de que não tem essas disciplinas, tá? Incluo nisso, é uma universidade muito nova, um grupo de docentes diverso, totalmente diferente da realidade da genética e melhoramento, né? Então, o que nós temos? Nós temos poucos professores realmente dedicados nessa parte. Eu lá, a gente faço o que é possível, né? Ministro de disciplinas, mas meus alunos, desde a graduação, fazem tópicos especiais em R. Fazem R, tanto que, né, teve até um que passou para fazer mestrado em Viçosa, então para nós isso foi algo muito interessante, muito bom. Mas mesmo assim, então qual é a mensagem? Vale o esforço também, por mais que você esteja numa universidade que não seja repleta de disciplinas, mas você pode buscar, você pode ir atrás de algo melhor para si, e isso tem acontecido, inclusive com alunos do meu laboratório. Então, busque, faça os cursos, busque o professor que está ofertando as disciplinas. Também tive a felicidade de desenvolver um programa, né, recentemente, chama Conserva Gen, e então é isso. Se você gosta, tem esse perfil, vislumbra alguma coisa, tem a análise aí também, tem várias formas de você fazer sua capacitação complementar, né? depois, se você quiser nos passar aí o link do seu programa, eu não sei se tem um local para o pessoal baixar, não sei como funciona. Se você quiser falar um pouco sobre ele também, o que ele faz, né? Como que ele trabalha, pode ficar à vontade. Bacana, Léo. O Conserva Gen é um programa de fácil utilização. Para que ele serve? Ele serve, Léo, para direcionar os alunos, técnicos, viveristas, qualquer pessoa, tá, que não tenha um conhecimento aprofundado de genética quantitativa, mas que vai ajudar essa pessoa a estruturar a diversidade genética das populações de restauração ou conservação de hermoplasma florestal. Por quê? Por muito tempo, quando se iria fazer um plantio, uma restauração, coletava-se sementes de uma só matriz ou poucas matrizes. E a gente sabe que isso restringe muito aí a diversidade da sua população, né? Então, esse programa foi feito para calcular tamanho efetivo. Então, para quem aí talvez não saiba, o tamanho efetivo, pessoal, é uma medida que nos direciona, nos dá noção da diversidade genética da população. Então, ele calcula isso
calcula também uma eficiência desse processo. Então, se você não entende bem, você pode utilizar esse programa. Às vezes é um técnico que está à frente de um grande projeto de restauração, mas ele não estudou genética quantitativa e não é culpa dele. Então, o programa é uma facilitação, né? E tem até o artigo, tem todo o embasamento teórico, foi passado por revisão por pares, bem interessante. E você pode usar esse programa e estruturar a sua população da melhor forma possível para que você não tenha endogamia no futuro, né? Que você não tenha a perda de indivíduos pela restrição da base genética. Então, ele é de fácil uso, ele não é para analisar dados essencialmente, ainda, né? Ainda não. Ele é para direcionamento de tomada de decisão. E lá eu inseri algumas coisas de melhoramento, alguns cálculos que não são abordados em outros programas, como tamanho efetivo em pomares clonais, né? Que é um programa para ser utilizado junto com outro, nessa parte de melhoramento, pode ser utilizado junto com o Celegem, mas que essencialmente é para tomar decisão, para ajudar a tomada de decisão e conservação de germoplasma. Então, depois eu passo o link aí para o Léo. Perfeito. É gratuito também, tá? Legal. Não, muito bacana saber, André. E aí, pessoal, depois então vai estar, né, na descrição do vídeo no YouTube, né? Então, quem está assistindo pelo Spotify ou pelo Anchor, depois vai no YouTube, que o link vai estar lá na descrição, né? Quiser baixar, conhecer aí o programa do professor Andrei. É sempre legal, né? Trazer esses conhecimentos e até para divulgar mais, né? E as pessoas terem oportunidade de uso desse software. Inclusive, Léo, só fazendo um adendo, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriu recentemente uma consulta pública para legislação relacionada a sementes. E eu inseri sugestões de melhoria na legislação com base nesse programa, com base na teoria de genética de populações, de tamanho efetivo, que inclusive você encontra no livro do professor Marcos Deon, né? O capítulo, se não me engano, o capítulo 21, que tem tudo lá, mas que a legislação não considera. Então, quando você chega conversando com profissionais da ecologia, você vê relatos de que as grandes árvores estão diminuindo, as populações não estão com estocagem de carbono tão alta mais, a gente começa a se perguntar, será que não é um resultado de baixa diversidade, enfim, de atitudes que ainda não são feitas da melhor forma possível? Então, é nesse sentido também de política pública, o pesquisador, né, jovem pesquisador aí que está nos ouvindo, você vai também poder atuar com políticas públicas também, né? Bacana, Andrei. E a gente acabou, né? A gente falou até o final aí do seu doutorado e, né, você terminou o doutorado e começou aí a trabalhar, né, na universidade. Então, se quiser falar um pouco sobre esse período, você falou que são 4 anos, se quiser falar sobre as disciplinas que você ministra, os projetos que você tem trabalhado, para o pessoal entender um pouco aí, né, como que funciona aí o seu trabalho, e quem sabe até alguns vão te pedir aí para ser orientado no futuro. Bacana, Léo. Agradeço a oportunidade, né? E sim, eu entrei na Federal do Sul da Bahia, né? Uma região ali, Itabuna, Ilhéus, uma região de muita riqueza, de Mata Atlântica muito rica, de muitos recursos florestais, de muitas oportunidades, de cacau, né? O pessoal que gosta aí de um chocolate, vai lá que lá tem o melhor chocolate, e é muito bom mesmo. Entrei com uma missão, a gente que é pesquisador, né, Léo, você sabe disso, você também tem essa sua missão, a gente tem a missão de, além de ser professor, e temos as disciplinas, né, posso citar melhoramento florestal, claro, né, o carro-chefe, temos a disciplina graduação de R, né, introdução ao R, onde a gente, inclusive, tem uma apostila que está disponibilizada no nosso site gratuitamente. A gente fala ali da base do R até estatística experimental, silvicultura, né, disciplina de silvicultura, de estatística experimental, certo? Agora eu ministro uma disciplina de estatística para biosistemas, que é a nossa pós-graduação.
que a gente abriu essa pós, juntamos o grupo de professores, abrimos já com mestrado e doutorado, estrito sensu. Inclusive, estou com vaga aí de mestrado. Talvez daqui a uns anos, quem for assistir esse podcast já não vai ter mais essa vaga. Hoje, pessoal, em 2022, aqui, fevereiro de 2022, o Andrei está com vaga. Mais para frente, a gente não sabe. Inclusive com bolsa e recursos aí para trabalhar com empresa privada, né? Legal. E aí tem a estatística da pós-graduação, estatística para biosistemas. Temos introdução à engenharia florestal. Eu contribuo muito com o curso de engenharia florestal, né? Genética básica também. Vamos lá, são muitas disciplinas, porque lá a gente não tem 2 períodos, Léo, lá a gente tem 3, lá é quadrimestre, não é semestre. Então a gente ministra 2 disciplinas por quadrimestre, então 6 disciplinas, pelo menos, no mínimo, né? 6 de 60 horas, é bastante coisa. Agora a gente está até com 3, mas mesmo assim, fora todas essas disciplinas que eu mencionei, viveiros, o que mais que a gente tem? Vou abrir uma optativa também de conservação de germoplasma, redação científica, tem tópico especial disso também. Também já dei uma disciplina de busca de bibliografia no Bibliometrix, que é um pacote do R. E fora toda essa parte das disciplinas, né, a gente tem a missão de desenvolver pesquisa, fazer extensão também, já organizei alguns eventos de extensão, e na pesquisa, principalmente trabalhar com árvores nativas, Léo, porque eucalipto, pinos já está muito bem desenvolvido, a própria UFV tem trabalhado muito bem com eucalipto, e as nativas, não que não tenha ninguém trabalhando, pelo contrário, há muito tempo tem o pessoal da Unesp, trabalha há muito tempo com isso, tem várias iniciativas, mas precisa de mais incentivo. Então, logo que cheguei, eu já tive a felicidade de aprovar um edital junto ao CNPq, né, o CNPq Edital Universal de 2018, a chamada de 2018, aprovei, 3 anos aí de projeto, está encerrando agora, esse mês. Ano passado, aprovei mais um também do CNPq para a bolsa de mestrado. Então, para trabalhar com nativas, para viabilizar isso que a gente já tem com eucaliptos, entendeu? A seleção, cruzamentos, análises de dados, tudo isso que precisa desenvolver para as nativas. Então, nisso tudo, buscando a parceria com empresa privada e alunos interessados, tem muito espaço para jovens estudantes, pesquisadores, trabalhar em conjunto, e eu busco sempre parcerias, né? Se tiver alguém interessado, fazer uma parceria, análise de dados, que for, né? Pode entrar em contato. Estamos também à frente de uma iniciativa com o WRI para impulsionar a silvicultura de árvores nativas, né? Então, essa é a pegada. A missão é a gente tentar impulsionar o melhoramento das nativas, as análises de dados das árvores nativas. Não que eu tenha abandonado também exóticas, claro que não, a gente ainda continua, mas a gente precisa ter um norte e a gente tem que atacar onde está precisando da nossa atenção, né? Certinho? Legal. Não, bacana demais. Então, pessoal, ó, quem está assistindo aí, precisando, está saindo da graduação, querendo uma bolsa de mestrado, ó, uma boa oportunidade aí com o professor Andrei. Ainda vai morar pertinho da praia. Estava conversando com ele mais cedo, eles estão pertinho da praia lá, ó, 30 quilômetros, tranquilaço. Não, bacana, Andrei. Legal esses papos, né, para os alunos aí verem, entenderem um pouco nessa esse caminho que a gente percorre, porque são muitos anos, né? Graduação, mestrado, doutorado, entrar aí como professor, no seu caso, né? Então, a gente está falando aí de só graduação, mestrado, doutorado, são 11 anos. Então, é uma trajetória. Você está contando aqui para a gente, dentro de 1 hora, o que foi a sua vida nos últimos 15 anos, né? Foram mais 4 anos aí já como profissional. Então, é legal. A gente está chegando já na parte final, né? O tempo passa muito rápido aqui, a gente poderia conversar sobre muitas coisas, mas eu queria que agora, nessa parte final, você deixasse uma mensagem, né? Aquilo, o aluno que quer trabalhar com o setor florestal,
pode ser só o setor florestal ou também com a parte de análise de dados. O aluno que está na graduação ali, qual que seria a sua mensagem, né, para esse aluno da graduação que quer começar ali no mestrado, para depois pleitear um doutorado? O que ele deve... Estou hoje começando a minha graduação, segundo, terceiro período, quero começar a trabalhar. O que eu devo fazer, né? Quais são os principais pontos dentro da graduação que o aluno deveria considerar para trabalhar aí com o melhoramento florestal no futuro? Bom, ganhar experiência, tá? Você precisa fazer estágios, você precisa fazer cursos, adquirir bagagem, né? Eventualmente fazer o mestrado, mas em muitos casos você pode começar a trabalhar com melhoramento numa empresa ou abrir seu próprio negócio apenas com a graduação, mas você precisa ter adquirido muita bagagem, fazer muitos estágios, muitos cursos, ter bastante conhecimento. Via de regra, para trabalhar com melhoramento florestal, é necessário um mestrado para adquirir mais conhecimentos aprofundados e um doutorado. Então, a primeira dica seria essa: adquira bagagem, experiência. Segunda coisa que eu posso comentar é que o setor está mudando. Aquilo que eu comentei no início do podcast, que no passado o melhorista tinha que dar conta de várias funções, hoje já não está mais assim. Tem grandes empresas que já estão designando especialistas só para genética quantitativa, outros só para ecofisiologia, a espelho do que já fazia, né, a Monsanto, Bayer, com seus especialistas. Então, esse perfil está mudando. O que diz para o aluno? Que se você se especializar, você vai ter espaço. E não mais precisa ser um generalista, mas você tem espaço para ser também generalista. O que você quer? Se conheça, se coloque nas experiências, faça, que você vai ter certeza do que você vai querer. Agora, se você não fizer nada, ficar esperando o tempo passar, você não vai ter experimentado nada e você não vai saber o que quer. Aí chega lá no final, não tem espaço, né? Se você não se especializou em nenhum dos dois ramos, né? Seja mais especialista ou seja mais generalista, ganhando experiência e adquirindo o background ao longo do seu curso, tá? Seria essa. Legal, Andrei. E o aluno que está ali já no mestrado, às vezes iniciando doutorado, né, ele já definiu, no caso, essa área florestal, mas ele pretende, né, no futuro, vir aí a ser um profissional dentro desse mercado. Você tem alguma sugestão especial para esse aluno? O que ele deveria considerar mais durante o mestrado, durante o doutorado, para aprender aquelas áreas que podem ser, talvez, que vão fazer grande diferença aí na carreira deles? Ah, interessante, Léo. Com certeza, a gente aqui está focando na parte de análises estatísticas, né? Então, o aluno que está aí no mestrado, doutorado, ele precisa entender muito bem modelos mistos, né? Selegen. Então, indo mais a fundo, já temos vaga esse mês agora, né? Esse mês de fevereiro, né? Tinha uma vaga aí para a área de melhoramento, mas para a pessoa ser um assistente ali, lidar com programação, organização de bancos de dados. Então, além da modelos mistos, Selegen, você já ir para o Python, já ir para organização de grandes conjuntos de dados, Big Data, esse termo está sendo muito utilizado, né? Ele envolve muitas coisas, é muito mais complexo, mas o melhoramento florestal está migrando para isso. Quer dizer, já é feito há muito tempo em algumas empresas, mas isso já está ficando mais evidente agora. Então, se especialize, vá atrás das análises, principalmente com o ambiente, né? Análises de interação genética com o ambiente, dados climáticos, isso está muito em alta e é muito importante, né? Cada vez mais o profissional ele precisa ser multidisciplinar e especialista em alguma coisa. Ele precisa entender tudo, mas ele precisa ser bom naquilo ali. Então, busque o conhecimento aí, programação, estatística, né, modelos mistos, com certeza, regressão aleatória, e vai embora. Genômica, claro, não poderia deixar de falar, genômica,
porque daqui a um tempo isso vai ser, quer dizer, já está sendo requisito mesmo, não é mais diferencial não, tá? Não, muito legal, Andrei, muito boas suas dicas aí, as suas sugestões. Espero que os alunos aproveitem bastante. E a gente está chegando no final, pessoal. Felizmente aqui o nosso tempo, né, já está se esgotando. Foi um grande prazer, Andrei, poder conversar com você. Antes de começar, pessoal, até falei com ele, poxa, tem tanto tempo que a gente não conversava, né? Quando estava em Viçosa lá, a gente conversava bastante, mas acabou, né, cada um indo para um lado e a gente acaba perdendo um pouco de contato. Então, muito legal revê-lo aqui, poder conversar, bater esse papo e trazer isso, né, para os estudantes, e acho que isso é muito bacana. Então, se você quiser fazer algumas considerações finais, pode ficar à vontade, tá bom? Ô, Léo, quero agradecer e te parabenizar por esse quadro. Eu acredito que você está com uma iniciativa muito boa, porque quando a gente é estudante, a gente sempre quer ouvir os professores, qual é a história deles, quais são as dicas deles, e isso era muito difícil no passado, você acessar um professor, você acessar um profissional, igual você já trouxe vários perfis aí diferentes. E isso é uma iniciativa muito boa que você está trazendo, né, o Analise Cast, e a te parabenizar, te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, tá? E, na verdade, desejar sucesso para quem está nos ouvindo, nos assistindo, dizer que o mundo é cheio de possibilidades, que você, se você se dedicar, mostrar muito trabalho, você vai alcançar o que você quer. Isso é certo. Dependendo de onde você veio, né? Eu estudei escola pública toda a minha vida, então, se você é de escola pública, melhor ainda, você já tem bagagem, casca aí para enfrentar tudo que você quiser e é o estímulo. Tem muitas oportunidades, tá? E muitas mesmo. É só você ir pegando, direcionando, claro, né? E experimentando que vai chegar lá, tá bom? Então, agradeço a todos. Grande abraço aí. Beleza. Então, só um último recado, pessoal, para vocês aí. Se vocês gostaram desse episódio, curte, compartilha com os seus amigos, né? Até para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é importante, também mostrar para a gente que é importante para continuarmos buscando novos pesquisadores, para trazer aqui, para entrevistar, né? Então, peço aí a ajuda de vocês também e nos vemos numa próxima oportunidade.